Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta em mais uma quarta-feira com vitrine. Depois de algumas semanas, posso dizer semanas, sem estar aqui na quarta-feira, porque nas terças-feiras a gente está aparecendo aí, viu? Temos novidades aqui no canal Barueri.live. E você que está nos assistindo, olha, eu aconselho encaminhar essa live para as suas amigas. Eu aconselho, viu? Porque eu estou aqui hoje com uma mulher que eu conheci. Conheci primeiro pelas redes sociais, depois um evento, sem combinar. Eu encontrei e falei, eu conheço. Sabe quando energia capta assim a pessoa? E hoje nós vamos compartilhar aí com vocês um pouquinho da Samela, que tem uma voz maravilhosa, gostosa de ouvir. Ela acha que não, mas ela está muito enganada. Olá, querida, gratidão. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite, né, gente? Porque aqui a gente sai convidando, é assim mesmo. Olha, a Samela, gente, ela é mentora de fé. Eu falo que todo mundo tem que ter uma mentora, Verdade. um mentor. E eu só descobri isso na minha maturidade. Eu queria ter descoberto antes, Samela. Eu também, confesso para você. E como a experiência de vida, como o tempo passa e a gente vai entendendo as nossas necessidades de vida. Se a gente tivesse... É porque também quando é mais jovem não se importa com muita coisa, né? Sim. Mas o mentor, ele é assim, essencial. Porque o mentor é alguém que já passou pelo que ele ensina. É um conselheiro, né? E eu costumo dizer que todos nós deveríamos ter aconselhadores, né? Na época dos nossos pais, nós tínhamos ainda os nossos avós, né? E hoje em dia não, tá difícil ter relacionamento com os pais, comunicação efetiva. Então, eu falo que essa sociedade de hoje exige, né, bastante nós termos aconselhadores. E aí entra as mentorias. Você tem uma mentora, um mentor que vai te guiar, que vai te instruir por um caminho que ele já passou. E aí é interessante você analisar a vida do mentor, né? Porque também hoje nós temos muitos mentores, né? É verdade. E aí nós verdade. precisamos analisar a trajetória de vida, a conduta, a verdade, para que você possa, de fato, olha, eu conectei com essa mentora. Eu acho que ela pode ser alguém que pode me guiar naquilo que eu necessito, né? É isso mesmo. Eu já tive um mentor. Quando eu descobri que eu realmente estava perdida e precisava, apareceu uma bênção na minha vida, o pastor Aécio. Já fiz até uma entrevista com ele. Ele lançou um livro no meu programa. Foi Que lindo. muito legal. E ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Fiquei pouco tempo com ele, mas ele me ajudou, porque a gente fica perdido com os caminhos. A gente fica perdido. Sim. E ele me ajudou a entender os caminhos e aí eu fiz a minha escolha, sabe? Sim. E foi muito importante. E quando a gente entende que um mentor é importante, poxa, as coisas fluem. E a Samela, ela é uma mentora de fé. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque o Vitrine é um compartilhamento de histórias, de coisas boas. De testemunhos. Eu ia falar que na igreja a gente fala testemunhos, Sim, né? sim. Testemunho é importante, porque a gente acaba analisando a situação da pessoa e fala, poxa, olha isso, né? E traz as coisas boas para a sua vida e as ruins você fala, não, isso aqui eu não vou passar porque eu já ouvi aquele testemunho. Sim. Na verdade, a nossa história de vida, né? Todos nós carregamos uma história. E quando essa história é revelada,
serve de lição, serve de aprendizado. Por isso que eu amo ouvir aconselhadores. Eu amo idosos, viu, gente? Então, quando eu sento perto de um idoso, eu gosto de ouvir as histórias de vida, porque são livros, né, vivos, que passam para a gente experiências, vivências, histórias. E meu nome é Samela Binda. Vou aproveitar e me apresentar. Por favor. Sou do estado do Espírito Santo. Na verdade, eu falo que eu sou do céu, mas estou morando na terra por um tempo. Está passando. Estamos passando. Estamos de passagem por aqui. Mas sou do estado do Espírito Santo. Sou casada, tenho uma filha linda. E a minha formação, na verdade, minha primeira formação foi na área da saúde, como enfermeira. E há 7 anos atrás, eu perdi um irmão de morte súbita, com 28 anos. Eu sempre amei cuidar de pessoas. Sempre amei cuidar. E por isso que eu fiz enfermagem. Quando eu fui buscar assim, qual a profissão que mais cuidava das pessoas, eu achei a enfermagem. Só que no falecimento do meu irmão, eu passei por uma dor emocional muito grande. E aí eu fui buscar um atendimento para cuidar da alma. Nunca tinha precisado. E naquele momento, na minha busca de cura emocional, de autoconhecimento, eu descobri que eu carregava um outro cuidado, um outro propósito, de cuidar das emoções das pessoas. E aí eu fui fazer outro curso, aí eu fiz terapia. Comecei a estudar terapia e comecei a atender dentro da sala de terapia, comecei a ouvir as histórias das pessoas e eu entendi que eu tinha me encontrado, sabe? Então, eu transicionei depois de 15 anos dentro da área da enfermagem. Agora atuando 15 anos na prefeitura da minha cidade. Há 4 anos eu dediquei à terapia. Mas fiquei paralelo, sabe? Fiquei nos dois. Até porque tem muito a ver, né? Sim, o cuidado do físico, né? E eu sempre, as minhas pós-graduações, eu sempre fiz voltada à atenção preventiva. Então, eu cuidava das pessoas para prevenir de adoecer, né? Mas depois eu fui entendendo, aí eu fiz uma outra pós voltado dentro da terapia, porque eu amo plantas medicinais, e eu fiz uma pós-graduação em fitoterápicos, e dentro da terapia eu indicava somente fitoterápicos, plantas medicinais, porque eu acho que a conexão com a natureza nos conecta tanto com o Pai, né? E agora, transicionando totalmente, eu entendi que eu poderia exercer meu propósito numa missão maior. Porque na terapia e na enfermagem, você atende de 1 a 1. E aí eu comecei a atender com mentorias, com palestras, treinamentos acerca da inteligência emocional. E nessa missão, eu consegui ampliar mais. Então, hoje as minhas mentorias têm 20, 30 mulheres. Em 1 hora, eu consigo abordar transformação, cura interior, numa proporção maior. Uma palestra com 100, 120 pessoas, 70 pessoas. Então, eu falei, Deus, é isso. E aí eu me encontrei, sabe? E eu falo que você viveu o seu propósito, inclusive a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Vem logo depois que você identifica e cura a sua real identidade. Porque muitas pessoas, como você disse, Danúbia, em algum momento da sua vida você se sentiu sem direção. Sim. Você não teve clareza, a sua vida não estava uma vitrine. Você não estava conseguindo ter clareza. E muitas das vezes a nossa identidade ela é deturpada por algumas situações que nós vivemos, como experiências, traumas, e aí você deturpa a sua identidade em algum momento. E aí quando você busca esse profundo de autoconhecimento, e você volta a viver a sua real identidade, ou até descobrir, porque muitos ainda não descobriram, você consegue ver com mais clareza, né, a direção da rota que a sua vida está indo. E aonde você quer chegar, né? Então, o meu propósito hoje é mentorar mulheres, especificamente mulheres, para que elas venham encontrar a luz da Bíblia, através da fé, a sua real identidade e descobrir o seu propósito. E, descobrindo o propósito, colocar a sua missão em ação. E eu falo que você viver uma missão, eu falo que todos nós nascemos para viver uma missão. E quando a gente, às vezes, tem tudo, talvez você olha e te falta alguma coisa.
é essa missão que você ainda não está cumprindo. E Samela conheço várias mulheres, já passaram muitas mulheres por aqui. Eu falo que 90% das pessoas que vêm no Vitrine são mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres artistas, cantoras. Aí quando vai para a parte da música, cantores. Mas todos com uma experiência de vida maravilhosa. E eu falo que essa pandemia ajudou essas mulheres a pôr para fora ou a entender a sua necessidade de fazer o que ama, o que gosta, ir atrás do que quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Trouxe muita reflexão, né? Muita reflexão. E aí apareceram mulheres fantásticas. Inclusive, eu quero convidar, né, quem quiser compartilhar algo bom e gostoso para outras mulheres, para homens, crianças e jovens também. Entre em contato com a gente. O Vitrine está de portas abertas, de verdade. E ao longo aí dessa minha caminhada no Vitrine, eu conheci pessoas maravilhosas. E eu falo que o Vitrine é muito mais para mim do que para vocês. Me desculpa. Eu acho que você se sente um pouquinho terapeuta aqui, ó. Porque acaba escutando as histórias, né? Exatamente. Eu falo da Núbia, de fato, assim, esse programa tem um propósito muito lindo. Porque trazer uma mensagem, trazer uma história e de verdade, né? O Vitrine, o nome diz, é transparente, é de verdade. Porque nós somos de verdade. Exatamente. E às vezes as redes sociais têm deturpado um pouco isso. A gente não tem colocado o que de fato nós somos. E eu atendo muitas mulheres, ainda atendo como terapeuta particular, em alguns casos, mulheres que têm uma identidade deturpada e que ficam se comparando com as redes sociais a outras mulheres. E mulheres que às vezes não mostram a sua vida. Não. Como uma vitrine. Não. E aí quando você faz esse programa e traz as pessoas aqui como seus convidados e abre a sua vida, a sua história de vida, eu acho que a sua cliente lá do outro lado, né, que no caso, vocês todos que estão nos assistindo, deve compartilhar, fala, nossa, ela tem uma história parecida com a minha, então é isso mesmo. É real, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Pode. Né? Pode. E é que isso no caso, que a gente... seus ouvintes, né? Seus ouvintes, são meus seguidores. Ouvintes. Ó, que chique! Que chique, tô de seguidores. Mas é isso. E hoje, você já deu uma bela de uma... Um spoiler, né? Uma resumida aí, né? Falando aí da mentora de fé e identidade e propósito. Né? Pra gente descobrir a identidade e descobrir o propósito. E hoje, o nosso tema de hoje é identidade versus propósito. Vamos embora. Eu falo da Núbia que muitas pessoas têm vivido uma profissão, mas muitas delas têm vivido uma profissão e não um propósito. E às vezes estão infelizes. Não sei se alguma de vocês está nos ouvindo, pode estar se sentindo assim na profissão que você atua hoje, na empresa que você trabalha. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você acorda e fala, poxa, não queria ir para aquele lugar, acorda triste. Né? Então, muitas das vezes é porque você não está vivendo o seu propósito e ainda não tem alinhado a sua identidade. Eu falo que, graças a Deus, eu conheci Jesus aos 15 anos. Então, tem 21 anos que eu tenho uma vida com Deus e eu falo que foi o maior presente. E foi minha maior virada de chave. Eu vim de uma família muito simples. Na verdade, eu tenho uma história... Eu acho que a gente tem tempo. Posso dar uma resumida na minha história de vida, né? Uhum. Eu sou fruto de abuso. Então, a minha mãe, voltando da escola, aceitou uma carona, sabe? Muito humilde, muito simples, inocente. E entrou no carro. E nesse carro, ela não conseguiu mais sair. E ela, inocentemente, pensou que era só uma carona.
E ali foi o primeiro ato sexual dela, ela era virgem, e por esse abuso ela engravidou. Uau. Então, eu sou fruto de rejeição, né? A minha mãe tinha apenas 18 para 19 anos, morava na casa dos irmãos, ela já era órfã de pai e mãe. Então, ela viveu, imagina, uma gestação há 36 anos atrás, né? Sem nenhum amparo de pai e mãe e de um marido. Então, eu vim de uma história emocional já com uma identidade deturpada desde o ventre da minha mãe. Sim. Só que eu não tive, como você mesmo disse, né? Na nossa infância e adolescência, se a gente tivesse tido mentores, né? Então, nós cresci ali num lar totalmente disfuncional, com uma mãe com muitos problemas emocionais. Sim. Ela teve depressão pós-parto. E eu falo que Deus, ele nos escolhe antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. E eu falo que venci a gestação, minha mãe venceu a gestação. Minha mãe conheceu uma pessoa, né, que aceitou ela grávida, que é o meu pai que me criou. Ele escrevia cartas. Eu falo que a minha maior herança dos meus pais vai ser as cartas que a minha mãe tem. Porque o meu pai que me criou, que é o meu paizinho do coração, escrevia cartas para ela, porque ele via ela passando para ir para a escola e voltava, e ele entregava as cartas. Uau. Então, ele sempre foi apaixonado por ela. E quando o meu tio descobriu a gravidez dela, a primeira pessoa que ele pensou, o Sebastião, o senhor é apaixonado, ama ela mesmo? Nossa, ela é o amor da minha vida. A senhora está grávida, você aceita ela assim mesmo? E assim foi a minha mãe morar com meu pai, sem nenhum sentimento, sem nenhum amor. Então, a gestação foi muito difícil, o pós-parto também. Então, eu tive uma infância em um lar onde não existia muito amor conjugal. E a minha mãe com uma identidade totalmente deturpada. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque a minha história começa com uma identidade totalmente perdida, né? Sem uma figura paterna. Eu sempre tive o meu pai que me criou, mas eu sabia que ele não era meu pai, então eu queria saber quem era o meu pai, né? Os meus irmãos, depois eu tive mais 2 irmãos, que um veio a óbito há 7 anos atrás. E nessa adolescência, com minha mãe muito doente, eu assumi uma responsabilidade muito grande. Eu fui a mais velha, né, a primogênita, então sempre minha mãe estava doente, com muita depressão, problemas emocionais, e fui assumindo ali responsabilidades que até então foi aonde me levou a conhecer Jesus aos 15 anos. Minha mãe, numa tentativa de suicídio, eu precisei correr com ela para o pronto-socorro. E lá eu conheci um rapaz que me apresentou Jesus. Ele falou, olha, eu quero te apresentar uma pessoa com mais profundidade. Eu já conhecia Jesus, mas de uma forma muito rasa. Sim. E a partir desse momento eu conheci Jesus de uma forma mais profunda. E a partir daí eu comecei a conhecer, de fato, a minha real identidade, que eu tinha um pai do céu, que eu era filha, e que eu era coerdeira, e que eu não precisava viver a minha história baseada na minha história social, financeira, hereditária, né, que eu poderia mudar essa história. E aí fiz faculdade, fui estudando, me casei. Logo eu perdi um irmão e me casei logo depois. E eu falo que toda dor vai te levar ao seu propósito. Inclusive, eu vou fazer 3 perguntinhas aqui que pode te ajudar a descobrir o seu propósito. Samela, mas o que é o propósito? O propósito é o que queima dentro de você. É aquilo, Danúbia, que você acorda todos os dias e fala assim, é a razão do meu viver. Eu acordo feliz. É um desejo ardente no seu coração. E dá para ver isso você aqui no Vitrine, viu? Dá para perceber. Então, o propósito é o que arde, é o que você mais ama, o que te dá prazer e que você faria até de graça. Sim. De tanto que você gosta. Só que muitas das vezes eu perguntava para as minhas pacientes na sala de terapia sobre isso, o que te dá mais prazer, o que você ama fazer? Aí elas, não sei. E você não sabe o que te dá alegria, um desejo ardente, o seu coração acelera, que te não é fácil mesmo, viu?
Não é? Não é fácil descobrir. O que te dá mais prazer e que você, assim, faria até de graça, porque você sente que te dá alegria de viver. E que você faria isso pro resto da sua vida. E aí eu comecei a entender que muitas das vezes, antes de você descobrir o seu propósito, você tem que primeiro curar a sua identidade. Porque às vezes, nós como esposa, mães, né, mulheres, eu falo que a gente vai deturpando a nossa identidade para agradar o outro, né? Você agrada o seu namorado para poder casar, e aí você vai deturpando sua identidade, você vai se moldando. Você quer agradar as pessoas, então você muda seu jeito de ser. Depois que você casa, você prioriza mais o marido, a casa, o casamento do que você. Depois que você se torna mãe, você prioriza mais o filho, os desejos do filho. Então, o que você quer comer, meu filho? Ah, mamãe, eu quero comer batata frita. E você talvez estava com vontade de comer um quiabo com polenta. Mas aí você deixa de comer o quiabo para poder fazer a batata frita. A maioria das vezes esquece até de se perguntar o que eu gostaria de comer. Exatamente. É a primeira a acordar, a última a dormir. Então, muitas das vezes, a gente se perdeu da gente. Dentro do contexto emocional, dentro do contexto de identidade terrena. Mas antes mesmo dessa identidade emocional, a gente se perdeu da nossa identidade que foi criada lá no Jardim do Éden. Porque eu falo que a alma é o que nós carregamos, mas o espírito é o que nós somos. Nós somos espírito, temos uma alma que ambos habitam no corpo. Então, nós temos uma tríade de autoconhecimento que a gente precisa entender. Às vezes, o meu temperamento está oscilando por causa dos meus hormônios, então está relacionado ao corpo físico. Ao corpo. A maioria das vezes, Samila. Mulheres. Mas, às vezes, está relacionado ao meu espírito. E como eu sou da área da saúde, né, na enfermagem, eu entendo do corpo físico, dos órgãos, das glândulas que excretam hormônios. Como eu passei pela terapia, eu entendo a alma. E como eu sou cristã há 21 anos, eu entendo com profundidade o Espírito Santo. E eu consigo olhar, assim, bem separadamente essa tríade, sabe? E a gente precisa entender que na fundação do mundo, Deus ele criou tudo pelo poder da palavra. Mas eu e você, Danúbia, ele desceu do trono dele. Ele fez questão de moldar com as próprias mãos um boneco de areia. E ele deixou em nós as digitais dele, que é única, não existe outro Deus. Sim. Por isso que a nossa unicidade é fantástica quando nós falamos de unicidade, porque você que está aí do outro lado nos assistindo, você é única, você é único. Não existe outro digital igual a você. Nem de gêmeos, né? Nem de gêmeos. E quando Deus ali termina de criar aquele boneco, deixa em nós a impressão digital dele, e ele vai e sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão, ali através do fôlego de vida do Espírito de Deus dentro de nós, é que surgiu a vida. Ele não falou, haja vida. Não. Não. Igual ele falou, haja luz. Haja luz. Haja o mar, os seres viventes. Mas ele... Com a gente foi um tratado diferencial. Né? Ele soprou o mais precioso dentro dele, dentro de nós. Então, esse ser... Porque muitas vezes nós estamos, Danúbia, preocupada muito em fazer, em ter. Em ter, principalmente. Sai todos os dias de casa para ter. Não é? E se esquece de ser. E o ser é que tem adoecido, é o ser, é a alma, que muitas das vezes se abate com tristeza, né? Com decepções, com frustrações. E a gente tem que olhar mais para a gente. E quando eu olho para quando eu volto para o jardim, que eu me lembro lá do Éden, eu falo, Adão ia falar com Deus todos os dias. Antes de Eva, só existia Adão e Deus, né? Então, essa intimidade, essa inocência, essa proximidade com Deus, nos lembra muito da real identidade que a gente deve lembrar e assumir ela todos os dias, que é essa conexão com o Pai. E essa conexão com o Pai, através de Cristo, ele renovou de volta a aliança dele conosco. Eu falo que o pecado entrou no Éden e separou o homem de Deus.
Porque hoje, cada vez mais a gente vê as pessoas distantes de Deus, né? Muito. E muito distantes, a fé é abalada. Por que eu sou mentora de fé? Porque eu falo que a fé é que nos dá convicção de que existe um lugar melhor para se viver do que esse mundo, né? E que vai existir sim, que existe sim um Salvador, um Senhor, que foi, em primeiro lugar, preparar muitas moradas, mas que Ele vai vir nos buscar. Então, se você perde a sua fé, você perde a crença nessa moradia eterna que a gente tem. Porque, como eu disse, que nós somos dos céus, porque nós estamos peregrinos na terra e nós vamos voltar para o lar, que nós somos do céu. E eu vejo que as pessoas estão perdendo a fé. E eu costumo dizer que estamos aqui de passagem. O que são, talvez, 80, 70, 90 anos para uma eternidade. E aí, quando a gente entende isso, as coisas ficam muito mais simples. Fica mais leve. Fica mais leve. E uma coisa, Danúbia, que tem acontecido é que quando Jesus subiu aos céus, Ele nos deixou o Espírito Santo. E as pessoas têm falado do Espírito Santo como um Deus esquecido. E o Espírito Santo, ele está aqui. Eu falo que o Espírito Santo é meu maior mentor. Porque ele faz parte de Jesus, faz parte, né? Quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E é Ele que me direciona. É Ele que me guia. É Ele que fala, filha, não vai ali, vai. Não faz isso, faz. Ora mais, né? Porque o Espírito Santo, ele é um Deus vivo na terra. Tanto que no último versículo da Bíblia, você vai ver lá. Ele falando, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque tanto o Espírito Santo quanto a noiva, que é a igreja, que somos nós, estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele está aqui. E essa profundidade em Deus, eu sempre tive, mas depois que o meu irmão morreu e que eu entrei dentro da terapia... Uau! Aí vem as dúvidas, né? Eu tive um probleminha com o pai, viu? Quando meu irmão morreu. Eu imagino. Meu irmão morava na Austrália e ele foi o primogênito do meu pai que me criou. Então, era o grande amor do meu pai. Certo. E ele foi para a Austrália, morou lá por 7 anos. E naquele ano, ele veio para o meu casamento. Especificamente. Viajou 23 horas para o meu casamento. E ele assistiu toda a cerimônia. Foi lindo. A presença de Deus, a palavra do pastor. Eu falo que o meu casamento parecia aquele casamento do primeiro milagre de Jesus. Mas foi, de fato, proposital, sabe? Porque o meu irmão estava afastado da presença de Deus na Austrália. Conhecia um país de primeiro mundo, né? Uhum. Um menino jovem, de 21 anos. E naquele casamento eu percebi que o pai conectou meu irmão com ele novamente. E eu fui para a lua de mel da Núbia 10 dias depois, meu celular toca. Eu tinha acabado de chegar na minha cidade de lua de mel, que meu irmão tinha tido 7 paradas cardíacas, uma atrás da outra. E ficou na UTI 40 dias. Foi os 40 dias que eu me senti no deserto, igual Jesus. Porque eu eliminei 10 quilos em 40 dias, porque eu virava de jejum e oração. Guerreando. Eu falo que, gente, nós temos um mundo físico, mas nós temos um mundo espiritual. E ele é tão real. E tem muitas batalhas que a gente vence com jejum e oração. Batalhas específicas. E eu entrei nessa batalha. Eu falei, Deus, o que for preciso. Se for da tua permissão, amém. Mas se não for, meu irmão vai ficar aqui. E, para a glória de Deus, o Senhor recolheu meu irmão. Com 40 dias, o Senhor recolheu ele. E eu tive um probleminha com o pai. Eu falei, pai... E para entender isso... Não era por ele, era por mim. Sempre muito assídua na igreja, sempre muito dedicada, sabe? Sempre gostei muito de estar na frente ali, ajudando. E eu falo, sempre fui evangelista, sabe? Sempre fui das missões. E aí eu falo, pai, não era por ele, então era por mim. Aí vem aquele monte de questionamento, né? E aí eu tive um probleminha com o pai. Eu fiquei, assim, questionando ele um tempo. Mas logo depois pedi perdão. Porque assim como ele disse com Jó, né? Deus me deu
Ele tirou. Deus tomou. Jó disse, né, naquele momento de aflição, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu glorifiquei ao Pai e entreguei, dizendo que Ele sabe, e de fato Ele sabe de todas as coisas. E a partir desse momento eu entendi que eu precisava de ajuda nas minhas emoções. Eu lembro que a minha primeira terapeuta disse, Samela, a morte do seu irmão foi só a ponta do iceberg, porque hoje eu digo isso para as minhas mentoradas, para as minhas pacientes, foi só a ponta do iceberg, porque tinha toda uma estrutura submersa de uma gestação indesejada, de uma infância dolorosa, de uma sobrecarga, de uma identidade deturpada, e que nesse momento de luto foi só o estupim, né? E aí foi onde eu fui buscar a minha real identidade e fui entender todos os meus vícios emocionais, todas as minhas crenças, todos os meus traumas, toda a minha rejeição. E aí é onde eu falei, gente, eu posso agora ajudar mais pessoas. E aí eu fui estudar e atender na terapia. E na terapia, amadas, o que acontece? Você ouve a história das pessoas e tenta ajudar no lado emocional, mas eu encontrei uma limitação. Porque há um limite da ciência, da medicina, dentro da área da alma, sabe? Porque a nossa alma, ela tem que estar sujeita ao espírito. E teve um momento que eu comecei a atender terapia à luz da Bíblia, e a pessoa já saía com os textos bíblicos, com os livros bíblicos para poder ler. Porque quando a gente entende que a nossa alma, ela está sujeita ao espírito, a gente precisa entender o que é o Espírito Santo. Você conseguia, Samela, passar isso para todos ou tinha limitações? Porque tem gente que não... Oi? Voltou. Você conseguia passar isso para todos? Porque tem gente que é bem limitado. Tem pessoas e nós que entendemos, sabemos que uma coisa está ligada à outra. Sim. Corpo, alma e espírito. Você cuidou de corpo por um tempo. Meu microfone tá tendo um probleminha. Tá ficando sem bateria. Que é o meu. Não, mas continua você. Continua você. Mas eu consegui entender seu raciocínio que você ia falar, porque de fato, assim, eu cuidei do corpo, transicionei para a alma, e o Senhor sempre tinha me chamado para a missão de cuidar do espírito. Eu só estava fugindo dele por um período, porque você vai entender, amada, aí do outro lado, que muitas das vezes a profissão que você exerce hoje, não é que você está fugindo, mas é porque ainda você não encontrou, de fato, a sua profissão do céu. Porque nós todos temos uma profissão do céu. Porque quando Deus te gerou, Ele te chamou para profeta das nações. Desde o ventre da sua mãe. Então, quando a Bíblia fala dos 5 ministérios, é porque existe um chamado, uma missão de um ministério para a sua vida. Mas, quando eu atendia na terapia, muitas pessoas... eram sensíveis a essa fala de conexão com mais profundidade com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Poucas pessoas não entendiam. E as que não entendiam começaram a buscar. E aí foi lindo, sabe? Porque, meu Deus, então eu preciso aproximar da minha fé. Eu preciso entender quem eu sou em Deus para melhorar minha depressão. Eu preciso entender quem eu sou em Deus para melhorar minha ansiedade. Sim, porque em Mateus 6 diz que por que você está andando ansioso? Se o Pai sustenta até as aves dos céus, até os lírios do vale, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Então, quando você vai para a sua identidade, para a sua real identidade, que é o seu espírito, você entende que muita coisa nas suas emoções melhora. Olhe para Jesus, que é a nossa maior referência, né? Você olha para Jesus, é o exemplo perfeito de equilíbrio emocional. Firme, sem magoar, claro na forma de ensinar, até para repreender, ele tinha muita tranquilidade emocional, porque ele tinha certeza de quem ele era. Ele tinha certeza da missão. Ele tinha clareza que ele tinha que chegar na cruz. Então, ele sabia. E quando a gente tem essa clareza de futuro, de identidade, da Núbia, tudo fica mais leve, até o seu posicionamento. E eu falo que as virtudes do Espírito Santo, elas têm que estar sobre as nossas emoções.
Então, quando eu falo das virtudes do Espírito Santo lá em Gálatas 5:22, fala que eu tenho que ser alinhada por essas virtudes. Então, as virtudes do Espírito Santo, que é paz, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Quando as pessoas me procuram por causa de compulsão alimentar, por causa de compulsão nas compras, por causa de compulsão com a ansiedade mesmo, né? Que é uma compulsão de preocupação com o amanhã. Eu falo, onde está o seu domínio próprio? Que muitas vezes a gente fala autocontrole, mas, na verdade, o nosso controle vem do alto. É um alto com L, sabe? Vem do alto. Não é um alto da terra que eu mesmo alto. Não é alto eu. É o controle do alto. Porque quando a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo e que nós temos a mente de Cristo, toda vez que o meu temperamento, o meu comportamento, que eu tenho um temperamento forte, viu? Eu sou totalmente colérica. Quem olha para a Samela assim, ai, que pessoa tranquila, dominada pelo Espírito Santo, amadas. O meu marido que sabe. Tratada na terra. Porque eu entendi que se tenho Cristo como meu modelo, se eu tenho a mente dele, então antes da minha alma reagir, do meu temperamento, nossa, o que Jesus faria nessa situação aqui? Vocês estão conseguindo aí entender um pouquinho do que é Samela? Essa mulher que ela diz que ela sou, né? Pode ajudar muitas pessoas. E eu entendi que essa é a minha missão. Exatamente. E tem muita gente precisando, Samela. Sim. Muita gente precisando. Nós vamos guardar aí mais outros temas, né? Quero voltar no vitrine. Ai, por favor. Vamos chamar agora um comercial aí bem curtinho e já voltamos para finalizar o nosso bate-papo aqui. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão total
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. De volta aqui no Vitrine. Faltando apenas alguns minutinhos para terminar. Nós queremos fazer aqui um resumo do que é essa maravilhosa Sâmela na minha vida e para a sua vida. Sâmela estava aqui falando, pincelando aí, falando dos três, corpo, alma e espírito. E ela que cuida de corpo, de alma e de espírito. O corpo, quando eu falo enfermeira. E Sâmela, uma coisa que eu sempre falo, mulheres, antigamente as pessoas espiritualizavam muito, principalmente dentro da igreja. Tudo era o inimigo, tudo era isso e aquilo, espiritualizava demais. Quando você começa a entender o corpo, principalmente das mulheres, você entende que muita coisa pode ser tratada com remédio e a gente não tem esse entendimento. Sim, tem muita disfunção, né, na alimentação hormonal. Principalmente, né? Tem muita disfunção na nossa ausência de uma atividade física, de uma vida mesmo de qualidade, né? E eu falo que a nossa vitalidade também, eu falo que um espírito pleno, uma alma equilibrada, precisa habitar num corpo forte. Exatamente. Então a gente também precisa cuidar do templo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do nosso espírito, da nossa alma. Mas claro que existem questões físicas que precisam ser analisadas. E uma coisa leva a outra. E eu estou falando isso agora porque ao longo desses dias, talvez meses, eu tenho escutado muitas histórias, principalmente agora no começo do ano, viu, Sâmela, de problemas no casamento, casais. Sim. E aí, quando você escuta o homem ou escuta a mulher separadamente, você vê que a maioria dos problemas é que uma coisa leva a outra, mas a maioria dos problemas são de carne. Sim. Está associado principalmente na mulher, né? Porque a função hormonal do homem para a mulher é muito diferente. Muito diferente. Então a gente precisa de um acompanhamento, mas a gente precisa cuidar da alma nesse sentido, porque a linguagem de amor da mulher é diferente da linguagem de amor do homem. A linguagem do sexo também. Completamente. Então a gente precisa cuidar da alma dessa mulher, porque muitas das questões também não são hormonais. Não. Né? Mas precisa ser analisado ali todo um contexto familiar, conjugal. E eu tenho bagagem para falar sobre isso, que a gente pode voltar para falar no outro momento. Porque uma das minhas dores também foi passar pelo divórcio, né? Há 2 anos atrás, eu e meu marido nos divorciamos. Ficamos 2 anos separados. Depois de quanto tempo, Sâmela? 2 anos separados, voltamos há 6 meses. Ficamos 2 anos separados. Vocês estavam casados há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos. 5 anos, mas tínhamos 5 anos de namoro. 3 de namoro, 2 de noivado, mais 5 anos de casado. Então, nós já tínhamos aí 10 anos juntos. E ficamos 2 anos separados. E dentro do casamento, antes do meu divórcio, eu vivia como uma mulher com uma identidade totalmente ainda deturpada. Aonde eu não conseguia me posicionar, porque os vícios emocionais, muitas das vezes, é aquilo que eu tolero. O que você, mulher, tem tolerado dentro do seu casamento, com a sua identidade deturpada? E a Bíblia diz que, em Eclesiastes, que o cordão de 3 dobras, ele é mais forte. É importante ser 2, mas o cordão de 3 dobras é muito mais forte. Então, se Jesus, a presença do Espírito Santo, não estiver dentro do seu casamento como uma base, um pilar fundamental, esse casamento não suporta. E na área sexual, você precisa entender que o seu emocional, a sua identidade, a sua autoestima, a sua autoconfiança,
Você precisa se sentir amada, principalmente amada por você mesmo. Eu falo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Principalmente, não ficar esperando o passo da outra pessoa. De receber amor. Não. Por que o meu público é 90% de mulheres? Porque decorrente do meu divórcio, eu busquei muito crescer ainda mais na minha identidade. E aí as mulheres da minha cidade, viu, Samba, ela renasceu das cinzas. Como que ela superou, né, a traição? No meu caso foi a dor da traição. E aí o meu público feminino, o que eu mais abordo entre a identidade, claro, é a base de um amor próprio. Porque quando você está cheia, você quer transbordar. Agora, quando você está vazia, você quer se encher. Aí vem as carências emocionais. Então, eu estou vazia de amor próprio, eu quero que alguém me dê amor. Agora, quando você está cheia de amor próprio, você transborda amor na vida dos outros. Então, você não tem carência de receber amor. Pelo contrário, você está tão bem nas suas emoções, na sua real identidade, no seu espírito, que você quer dar amor. Então, quando seu marido chega, você quer dar amor, você quer validar, você quer elogiar, sabe? Claro que nenhum relacionamento é perfeito. Não. E se alguém estiver esperando isso... Sim. E não claro que é um processo de construção. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas, quando nós entendemos a nossa real identidade, a gente entende que o centro do casamento é Jesus. Sim. Eu entendo os vícios emocionais, as crenças, as maldições hereditárias que tem na minha vida, na vida do meu marido. É uma profundidade de estudo que eu quero vir uma outra hora falar sobre isso. Porque o meu casamento foi destruído na pandemia e foi refeito logo no término. Foi 2 anos de pandemia, foi 2 anos divorciada. E foi o Senhor que disse, filha, volta. Eu estava no auge da minha carreira. Filha, volta, porque não é sobre você. O seu chamado é grande, o seu propósito, a sua missão é grande, mas é sobre o propósito e a missão da sua filha, de 5 aninhos. Porque o que eu vou fazer através da sua vida é grande, mas o que eu tenho para ela... E aí eu falei, pai, mas eu vou voltar por causa dela? Não, filha, não é por causa dela. Mas entende que um casamento destruído, muitas das vezes o inimigo quer, amadas, não destruir vocês, mas a geração daquele que vai receber Jesus. Eu acredito muito que os nossos filhos vai ser a geração que vai receber Jesus. E por que Satanás, vou falar logo o nome dele, tá, gente? Porque não tem como dizer que não. Quer destruir os casamentos. Porque ele quer prejudicar os filhos. Eu sei o que é viver num lar sem pai. Eu sei o que é ter uma identidade deturpada e não entender paternidade. E o que o diabo mais quer é que o seu filho não entenda quem é o pai do céu. Porque quando você não tem o pai da terra, você desconecta com o pai do céu, porque é a sua referência de pai. E quando você desconecta isso, o inimigo te distrai. E aí os seus filhos vão para as drogas, vai para a prostituição, vai para a internet. E ele não foca no propósito que tem dentro dele. E a missão que Deus quer que ele cumpra. Então, sobre identidade, propósito e missão, por que eu coloquei identidade versus propósito? Porque quando você entende sua real identidade, o seu autoconhecimento é tão profundo que você sabe o que queima dentro do seu coração. E aí você entende o seu propósito. E aí você vai lá e vive sua missão, que é você colocar em prática esse desejo ardente que queima no seu coração. E eu quero te dizer, amada, propósito não é só arder dentro do seu coração. O seu propósito tem que contribuir para que o mundo seja melhor. O seu propósito tem que ser você transformar vidas. Então, eu queria deixar 3 perguntinhas, só para a gente finalizar, para você que está aí do outro lado, encontrar o seu propósito nesta noite. Primeiro, o que você mais ama fazer? Segundo, qual a sua maior habilidade? E aí eu vou dar um exemplo do meu, rapidamente. Eu amo viajar. Ai. Se você falar assim, Samuel, o que te dá mais prazer, você faria de graça. Gente, eu amo viajar. Eu queria estar cada dia num lugar diferente, porque eu amo viajar. Segundo, minha maior habilidade é falar. Gente, vocês perceberam que eu estou ultrapassando o tempo. No comercial ela fala.
Então, É eu habilidade, amo, é uma é. habilidade. Ok. E terceiro, o que o mundo precisa? O mundo precisa do amor de Deus, de se conectar de volta com Deus. Então, quando eu pego o número 2, que é a minha maior habilidade, você vai pegar aí sua maior habilidade. Falar, você pega o número 1, viajando, falando do amor de Deus. E aí, o que eu encontrei? O meu propósito. E aí, eu tenho agora uma missão, que é colocar isso em prática. Na mentoria, que eu sou mentora, aproveita e me segue aí, gente. @samelabinda.terapeuta. Me segue, curte lá. Porque hoje eu já falo através das mentorias, das lives, das palestras, dos treinamentos. E isso já é uma missão, porque eu já coloquei em prática o meu propósito. Saí do Espírito Santo, hoje moro atualmente aqui em Alphaville, São Paulo. Só que eu entendi que eu tenho uma profissão do céu, que ainda é mais profundo. E eu entendi que eu nasci, sim, para ser uma missionária, como o apóstolo Paulo, que saía andando o mundo inteiro, falando, viajando, falando do amor de Deus. Então, eu espero ter esclarecido um pouco aqui para vocês que quando você entende a sua real identidade, você descobre o seu propósito e você começa a viver uma missão. E quando você vive essa missão com profundidade em Deus, você encontra a sua profissão do céu, que é o seu ministério. Uau! Muito bom. Posso aplaudir? Gratidão. Na verdade, Deus seja louvado, né? Quero agradecer a oportunidade, viu, Danúbia? Pelo convite. Eu que agradeço. E eu oro ao Senhor que cada dia mais se levante mulheres assim como você, vivendo a sua missão na Terra, para juntas levantarmos, né, um grande exército de mulheres com uma identidade curada, descobrindo o seu propósito e transformando vidas, famílias, lares, empresas, né? Porque eu sei que você tem muitas empreendedoras aqui. Imagina dentro das empresas o que cada empresário poderia fazer cumprindo a missão dele dentro da empresa. Dentro da empresa e transformando vidas. Famílias. E as pessoas fazendo aquilo com amor, trabalhando com amor, saindo de casa para trazer o pão de cada dia com amor. E isso vindo através de empresários. Lindo, né? Lindo. Eu falo que a gente tem que viver o céu na terra, gente. Eu falo que na terra Jesus disse que teríamos muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu sou com vocês. Mas enquanto ele não volta para nos buscar, vamos viver um pedacinho do céu na terra, porque nós somos filhos e merecemos, né? É isso aí. Merecemos. Gratidão, viu? Que delícia, hein? Que delícia ouvir Samela. Muito bom, muito gostoso. Pessoal, Samela tem uma rede social, eu acompanho no Instagram, muito boa, com palavras muito boas. Ela tem um grupo de mulheres, né, que ela dá uma orientada. E se você precisa, e todas nós precisamos, se você está disposta, entra lá no Instagram da Samela. Nós vamos colocar aqui o Instagram, mas qual é, Samela? Samelabinda. Samelabinda. .terapeuta. .terapeuta. Ainda tem o terapeuta lá, gente. E quem ainda não conhece o Instagram, se não conseguiu aí memorizar, pode entrar lá no meu, Danúbia Vilela. E quem está aqui acompanhando a Samela e não me acompanha, Danúbia Vilela. E segue também a TV Barueri, né? Canal. A gente era canal? TV, né? Um tempo atrás. Tá difícil de sair da cabeça o TV, viu? Me atualiza, gente. Não, mas a gente também. É canal barueri.live. Ai, ótimo. Segue, por favor. Porta que Deus abriu pra gente, para levar coisas boas para as outras pessoas. Parabéns. E foi na pandemia, viu, Samela? Acredito. A gente teve dificuldade de entrar na casa das pessoas. Foi num momento de período de eleitoral. Sim. Né? Pediu o voto como? Como é que ia? Sim. Redes sociais. E aí as redes sociais crescendo tanto e nós temos que aproveitar. Porque tem muita gente que usa as redes sociais para o mal.
E nós temos que aproveitar as redes sociais para o bem. Instrumento, né? É um Exatamente. instrumento de Deus também. E usar sabiamente, né? Exatamente. É isso aí. Porque Parabéns, viu, Dani? todos nós temos coisas boas para mostrar. Verdade. Todas. E eu tenho as minhas qualidades também, mas eu abri a porta aqui para quê? Para mostrar a qualidade desse povo bonito, gente. bacana. Linda. Gratidão, viu? Eu que Deus agradeço. abençoe. Deus te abençoe. Pessoal, estamos aí finalizando mais uma quarta-feira, mais um vitrine aqui no canal Barueri.live. Quero agradecer a presença de cada um. Deus abençoe a sua família, o seu lar, que você tenha uma noite maravilhosa, um final de semana, uma quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e aí até quarta-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada, Samila. Eu que agradeço. Pessoal, tchau, tchau.